E aí, tudo bem? O tema de hoje do Vamos aos Pontos é: eu não vou tomar a vacina chinesa. É isso que dizem por aí. E antes de ir ao tema de hoje, a tratar dos pontos de hoje, eu peço para você que, por favor, se puder, se inscreva aqui no meu canal, interaja aqui comentando aqui sobre os vídeos, sobre os assuntos que eu estou postando. Se puder também, curte, dá um like aí, se você gostou do vídeo, claro, né? Bom, quem não ouviu ainda, ou quem não fala, que não vai tomar a vacina chinesa, porque não é obrigado a tomar a vacina chinesa. A vacina chinesa ela é suspeita, né? Porque ela, bom, primeiro porque a China é um país comunista, né? É ditador e tudo mais. De fato, a China é um regime político bem precário, tem todos os seus problemas lá internos, o que eu também tenho diversas críticas e algumas coisas até repudio do que acontece lá dentro. E aí as pessoas estão condenando o governador do estado de São Paulo por querer tornar a vacina da Coronavac aqui no estado de São Paulo de uso obrigatório. E aí o presidente Bolsonaro faz essa defesa, né, de que as pessoas não devem tomar a vacina se vocês não querem, então a vacina não deve ser de uso obrigatório. Ele fala aí que a vacina chinesa, eles não investem, né, ele já disse isso, né, que não vai investir na vacina chinesa da Coronavac, porque ela vem da China, a procedência dela é duvidosa. E aí tem toda uma polêmica por trás dessa treta com a China, né? Já foi pro lado da vacina, aí teve a treta agora recentemente também com a questão do 5G aqui no Brasil, por conta também de por ser uma tecnologia que vai vir da China. Ou seja, tem várias discussões e polêmicas aí que tá recaindo sobre o governo, sobre os apoiadores do governo, sobre os bolsonaristas em relação à China, em relação à vacina chinesa e principalmente criando briga aí com o governador de São Paulo, João Dória. De fato, eu também não concordo da maneira como o João Dória ele está tratando desse assunto, esse tema da vacina. Ele sim está criando problema, ele sim também está trazendo briga para dentro da discussão. Ele também está politizando essa vacina. É só você ver como que ele, quando ele vem a público, quando ele vai fazer uma coletiva, a maneira como ele conduz aquilo, como ele critica o governo sobre o tema da vacina, sobre o tema. Eu acho que ele não precisaria fazer daquela maneira, uma vez que ele está convicto das maneiras que ele vai lidar o problema aqui dentro do estado de São Paulo. Se ele acredita na vacina que está sendo desenvolvida em conjunto com o Instituto Butantan, que é um instituto de 120 anos, que tem toda a sua credibilidade acerca de vacinas, eu acho que ele deveria se apegar nisso, lidar da melhor maneira possível, continuar trabalhando da melhor maneira possível em conjunto com a ciência, sem ficar vindo a público criticando de maneira mais acalorada o presidente ou o governador, porque do outro lado ele sabe como o presidente vai rebater, aí fica um rebatendo de um lado, outro rebatendo do outro. Acho que isso é que gera problema e é isso que não faz o assunto evoluir para chegar num ponto que a população vai ser beneficiada. Isso não beneficia a população, pelo contrário, só fica criando crises políticas. Então eu acho que o governador, quando ele vai se manifestar, ele vai lá para uma coletiva para falar de como que está a vacinação, de como que está o estudo da vacina, etc e tal, ele deveria só trazer as informações que interessam a população. A vacina está assim, está nesse estado agora, está nessa fase, a gente conseguiu recurso para isso, conseguiu recurso para aquilo, vamos adotar tal medidas e pronto. O Bolsonaro ele vai criar os problemas, ele cria problemas, desde o começo ele tá agindo como negacionista dessa pandemia. Deixa ele criar os problemas dele, ele vai arcar com as consequências, mas não precisa do governador do estado, né, do gestor público do nosso estado, ficar emitindo essas críticas dessa maneira que ele está emitindo para trazer treta mesmo, porque o que eles querem é polarizar esses discursos dele para quando chegar em 2022 essa polarização ser revertida em votos. Então eles estão pensando em fazer essa treta toda para a campanha já de 2022, ou seja, tanto o Bolsonaro quanto o Dória, eles estão politizando esse assunto já pensando lá em 2022.
Mas para você que fala que não vai tomar vacina e que ela não deveria ser obrigatória, você bolsonarista, e você Bolsonaro também, que nunca vai ouvir esse vídeo, né? Mas enfim, você Bolsonaro, eu gostaria de lembrar para vocês que defendem o Bolsonaro, vocês bolsonaristas, e que falam que não vão tomar vacina chinesa e que ela não deve ser obrigatória, eu gostaria de lembrar vocês sobre o decreto de lei número 13.979. Em seu artigo 3º, lá desse decreto, para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória. Aí ele cita lá exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. Ou seja, ele colocou no campo das determinações de realização compulsória a vacinação e outras medidas profiláticas. Vou continuar ainda nessa lei. Quem foi que assinou essa lei? Sim, meus amigos, foi ele, senhor Jair Messias, nossa senhora, foi ele, Jair Messias Bolsonaro. Ele assinou esse decreto de lei em conjunto, lá no final tem também a assinatura do, na época, ministro da Saúde Mandetta e ministro da Justiça, qual que é o nome do safado? Sérgio Moro. Ou seja, se você quer cobrar do governador e achar que é ele o cara que está sendo ditatorial, é ele que está querendo impor as pessoas a tomarem a vacina, vocês deveriam cobrar de outra pessoa. Quem fez isso, assinou esse decreto de lei lá em fevereiro, quando ainda nem se estudava vacinas para o coronavírus, foi o senhor presidente da República. Outra coisa que chama muita atenção, e hoje eu li o decreto de lei inteiro, né? Eu li todos os artigos e parágrafos e incisos dessa lei. E aí outra coisa que chama atenção também é lá no inciso 3 dessa lei, inciso 3A, uso obrigatório de máscara de proteção individual. E cara, eu já discuti muito com bolsonaristas que falam que não deveria ser uso obrigatório de máscara, porque está infringindo na minha liberdade individual. Como que alguém pode mandar eu pôr uma máscara? A gente já viu rodando na internet alguns vídeos, até de um cara, um que rodou bastante, foi de um cara numa farmácia que não queria usar, né, a máscara, e gerou toda uma treta, porque ele não queria pôr a máscara. A moça deu uma máscara para ele, mesmo assim ele não quis pôr a máscara. Então eu gostaria de reler de novo aqui o inciso 3A dessa lei que fala uso obrigatório de máscara de proteção individual. Aí fica difícil, entendeu? De você querer criticar governadores, prefeitos, sendo que você está criticando uma medida que quem assinou a lei obrigando as pessoas a fazerem, a tomarem tais medidas, é o presidente. E eu ainda vou continuar aqui nessa lei, a lei 13.979, porque lá no seu parágrafo 4º fala assim: as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas nesse artigo. E o descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos em lei. E aí continua. No artigo 3º-A, fala assim: é obrigatório manter a boca e nariz cobertos por máscara e proteção individual conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Vou repetir. Estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Quem que é o Poder Executivo Federal? Bom, para a circulação em espaços públicos e privados, acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em... Aí ele vai citando lá. Veículo de transporte remunerado, privado e individual de passageiros por aplicativo ou por meio de táxis. Embarcações de uso coletivos fretado. Estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.
lembrou de algum exemplo de um tal presidente e nenhum desses estabelecimentos sem uso de máscara e causando aglomeração? Lembrou? A lei era dele. Ele descumpriu a lei que ele mesmo assinou. Aí ele continua assim, ainda nesse mesmo artigo, lá no seu parágrafo 7º. A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências que impeça de fazer uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade. Então, assim, quando eu me deparo com uma pessoa que está desobedecendo essa lei, que assinado pelo Bolsonaro, assinado pelo Poder Executivo, que é uma maneira ali de que criaram para que o vírus não se alastre tanto, né? Que diminua o contágio para não sobrecarregar os hospitais. Quando eu vejo pessoas que defendem o Bolsonaro, são bolsonaristas e ao mesmo tempo contrariam a lei que o próprio sujeito ali assinou, a gente tem que pensar nas hipóteses. Ou você tem uma dessas doenças que foram citadas nesse parágrafo, né? É autista, deficiente, ou você é deficiente intelectual, ou tem alguma deficiência sensorial. Ou você é um sujeito que tem menos de 3 anos de idade. Então eu bato o olho em você e falo, ó, esse cara ou ele é autista, ou ele tem alguma deficiência intelectual, ou ele alguma deficiência sensorial, ou ele tem menos de 3 anos de idade. Então o uso da máscara, que é muito problematizado pelos bolsonaristas e por ele mesmo, foi colocado na lei como uso obrigatório por ele mesmo. E está falando que se você não cumprir com a regra, com a lei ali do uso da máscara, você tem que pagar multa. Então aqui duas coisas já chamaram atenção e entraram em contradição por parte do governo federal. A primeira, então, é a obrigatoriedade que eles tanto questionam, que dizem que o governador do estado de São Paulo quer impor à população da vacina, e o uso de máscara. Os dois casos, foi ele que decretou, na Lei 13.979, o uso obrigatório tanto da vacina quanto da máscara. Se você quer cobrar alguém, você tem que cobrar ele. Se você não quer tomar, se você acha que não deveria ser obrigatório, você também tem que questionar ele. Se alguém foi ditador ou teve um ato ditatorial ou autoritário nessa questão, foi ele, Jair Messias Bolsonaro, o governo federal. E aí, para continuar dentro das contradições da ala bolsonarista e dos defensores mais fiéis do presidente, que fala que a China é comunista, então a gente não deve tomar a vacina da China. E aí já vieram várias teorias da conspiração para poder, né, falar para as pessoas, não vamos tomar a vacina da China, que a vacina da China vai colocar um chip em você para controlar você, a vacina da China é para exterminar a população mundial, a vacina da China vai deixar você com uma doença, enfim, várias teorias da conspiração já veio à tona aí. Então eu gostaria de lembrar algumas outras contradições também. A China é o segundo maior exportador de insumos farmacêuticos para o Brasil. Ou seja, ela só perde para os Estados Unidos. Segundo o ranking aqui da pesquisa que eu fiz, que eu achava que fosse até a primeira, né? A China achava que eu tinha a impressão que a China era a que mais exportava insumos para o Brasil, fármacos. Mas depois tem que dar uma olhada melhor, mas eu tô achando porque eu acho que não sei se eles estão querendo colocar tudo, que é caso máscara, luva, todas essas coisas. Em questão de medicamentos, se eu não me engano, a China é o que mais se exporta. Eu posso estar equivocado, posso estar errado, mas ela vai estar entre a primeira ou a segunda colocação. Nessa pesquisa que eu fiz, e que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, ela é a segunda colocada. A maior parte, ou boa parte, dos medicamentos que nós daqui do Brasil fazemos uso, tem algum componente que veio da China. Isso não é novidade para ninguém, isso não é novidade para o governo, isso não é novidade para o ministério, não é novidade para ninguém no Brasil. Isso é coisa de anos, não é de agora. Só que
De janeiro a setembro, aumentou a exportação desses insumos para o Brasil em 84%. Ou seja, o Bolsonaro comprou 84% a mais do que o mesmo período do ano passado de produtos desse tipo da China. Sim, meus amigos bolsonaristas, ele investiu em medicamentos da China, vindo da China. Mas isso não é anormal, isso não é de se espantar, porque realmente a China, ela toma conta desse mercado e junto com a Índia são os maiores exportadores de insumos farmacêuticos. Então é natural que a China fosse fornecer tantas coisas assim para o Brasil. O que espanta é as pessoas esquecerem disso agora que a China que tem parceria com a vacina. E eu gostaria de lembrar para vocês também que criticam tanto, e eu vejo muito aí, o pessoal fanático aí por Rodrigo Constantino, por Paulo Figueiredo, que vocês estão se esquecendo também que aí nos Estados Unidos, boa parte, para não dizer a maior parte, dos insumos fármacos também são chineses. Ou seja, os estadunidenses também consomem muitos medicamentos vindo da China, ou feito com algum componente vindo da China. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte dos medicamentos genéricos que são usados lá é de origem indiana, veio lá da Índia. Só que a Índia, ela conta com mais da metade dos seus insumos na produção interna dela, lá, dos medicamentos que ela vai exportar, mais da metade dos insumos que ela usa para fazer, dos compostos, insumos que ela usa para fazer os medicamentos lá, é de origem chinesa. Então a China também, a Índia, perdão, também pega produtos da China para poder fabricar esses genéricos e exportar depois para os Estados Unidos. Se o medicamento não for diretamente da China, algum componente chinês ele tem, na maior parte dos medicamentos que tem tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então se você está lá botando em xeque, em dúvida, a questão da vacina chinesa, meu amigo, você já poderia começar a pegar a bula aí do seu medicamento que você tem na sua casa, paracetamol, dipirona, para pressão alta, para diabetes. Começa a dar uma olhadinha já, porque vai ter muitos componentes chineses nesses medicamentos. E aí eu sugiro a você, se você tem tanta dúvida assim do que a China pode fazer no seu organismo, parar de tomar esses medicamentos. Bom, então por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Os pontos são esses. A contradição que existe, tanto por parte do governo federal, quanto por parte dos seus apoiadores. É inacreditável as pessoas falar que não vão tomar a vacina por ser da China, mas ao mesmo tempo abriu a portinha lá do armarinho lá do banheiro, todos os medicamentos que tem lá tem componentes da China. Ser crítico ao uso de máscara e falar que pedir para usar máscara ou obrigar a usar máscara é uma coisa autoritária, tá infringindo na sua liberdade individual, e aí também esquece quem foi que sancionou e quem assinou essa lei. E a obrigatoriedade da vacina, não podemos esquecer também de quem que é a autoria dessa lei. E aí fica aí também aquela questão, né? Ele autorizou isso, ele decretou isso lá em fevereiro, quando ainda nem se estudava uma vacina. Se agora que já está estudando, já está na terceira fase, o cara quer falar, o governador quer falar de uso compulsório já na terceira fase da vacina, melhor do que quando não tinha vacina, nem se estudava vacina e o cara já estava obrigando as pessoas a tomarem a vacina. Então fica aí a critério de cada um agora analisar qual vai ser a vacina que você vai tomar, se não vai tomar da China, mas eu quero ver quando tiver se tiver só a da China, o que você vai fazer. E, outro detalhe, não pode deixar passar em branco também não. A vacina da Oxford, que é o que o governo mais tá confiando e está investindo, essa vacina que está sendo feita em parceria com a Oxford, ela tem componente chinês também. E aí? O que você me diz agora?